Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Hoje a gente entra um pouquinho diferente, porque afinal de contas a cada programa aqui fazemos consultas focadas na sua saúde, né? Em buscar entender como que o nosso corpo funciona diante de diversas doenças, quais são os sinais e sintomas que são importantes e formas de prevenção, além, é claro, do tratamento. Hoje a gente vai falar sobre uma outra questão que também tem tudo a ver com saúde, que é a nossa saúde financeira. Estamos aí muitos regressando desse período de férias, não é verdade? E esse é um período que para muita gente passa rápido. O que não passa rápido? É aquelas despesas extras, sabe? Aquele uso indevido do cartão de crédito, aquela falta de planejamento que muitas vezes, por mais que você seja uma pessoa ali organizada, fiel ao seu organograma, muitas vezes no período de férias você se permite, afinal de contas você está ali para aproveitar o momento com a sua família. Mas como então, gente, de que forma puxar novamente as rédeas e conseguir voltar ali a respirar de forma tranquila? Afinal de contas, só quem já ficou ali sem dinheiro, com aquela dúvida, né, do como fazer para conseguir que o dinheiro dure até o final do mês, é que já teve sintomas como insônia, né? Sintomas muito clássicos de ansiedade, então por isso que tem tudo a ver, gente, com a nossa saúde. Se você lembrou de alguém que precisa também dicas para melhorar ali a saúde financeira, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. É só correr lá e compartilhar o nosso link de transmissão. É como eu sempre digo aqui, queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Temos também o nosso aplicativo HitPlay. Caso você ainda não tenha, não deixe de adquirir na sua lojinha, gente. Se você tiver Android ou sistema iOS, ele está à sua disposição. Por lá você consegue não só acessar ali a programação ao vivo, como também algum programa que você tenha deixado de conferir, como o da Maria Clara, por exemplo, que acabou de passar aí o nosso programa. Perdeu algum? É lá que ele vai estar à sua disposição. É a programação da Hit TV na palma da sua mão. Te convido, é claro, a participar desta consulta que foi marcada com todo carinho para você. Encaminha pra gente a sua dúvida ou seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Lembrando, quando o tema assim é bastante sensível, muitas vezes você pode não se sentir à vontade em se expor. É só sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado, combinado? E você também pode participar através do nosso Instagram. Encaminha por lá também a sua mensagem. Caso você também não queira ser identificado, é só dizer por lá que a nossa produção vai tomar todo o cuidado. Qual que é o nosso Instagram? @consultaodoutor HitTV. Por lá você também encontra lá no Story uma enquete que está à sua disposição e queremos sim que você participe e que você coloque ali a sua escolha. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca pra gente, por favor, a enquete na tela. Olha só o que a gente quer saber de você hoje. Qual dificuldade você sente que te impede de cuidar ali da sua saúde financeira? Falta de organização e planejamento, gastos impulsivos, renda insuficiente para ali fechar o mês ou aqueles gastos inesperados sem uma reserva de emergência? O que realmente interfere na sua saúde financeira? Entra lá e participa, a sua participação é muito importante para a gente. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem são as nossas convidadas que estão aqui hoje para compartilhar todo o conhecimento delas com a gente. Na tela. Vamos começar pela Ana Paula Carvalho, que é planejadora financeira. Com 25 anos de atuação, construiu sua trajetória a partir da afinidade com números e também do interesse pelo universo dos investimentos. Tem como principal diferencial o compromisso em transformar a vida das pessoas por meio de um planejamento financeiro consciente e também estratégico. Em um mercado marcado por oscilações e instabilidades, mantém-se em constante atualização para orientar decisões com segurança. E agora a gente confere um pouquinho sobre a Karine Demiati, educadora financeira. Com 22 anos de experiência no mercado financeiro, escolheu a profissão com o propósito de ajudar pessoas a conquistarem a saúde financeira. Tudo que a gente precisa, não é? Seu diferencial está na orientação estratégica dos investimentos, com foco em diversificação, análise de risco e decisões mais conscientes para ali o longo prazo. Sejam muito bem-vindas aqui no nosso Consulta ao Doutor. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite, Dani. Ai, também adorei, viu? Muito obrigada aí pelo convite. Um bate-papo muito necessário. Eu queria já começar dessa sensação ali que a gente traz desde o início da introdução que eu trouxe aqui para os nossos telespectadores, que é esse momento aqui, o janeiro, que bateu a nossa porta. Acabamos de viver aí um dezembro intenso,
um janeirinho ali também que muitas pessoas estavam de férias, aproveitando com as suas famílias, alguns ali, as pessoas que podem ali gozar da vida CLT receberam o 13º. Então é um momento em que muitas pessoas tiveram um aporte financeiro e quem não soube ali planejar, direcionar aquilo que recebeu, pode vir a passar por uma situação mais complicada agora nesse início de janeiro, porque temos, gente, olha ali, o dinheiro caindo foi o que aconteceu para muita gente no mês de dezembro. E aí, nesse mês de janeiro, o que vem? A retirada do dinheiro. Tem muita gente que teve que arcar com IPVA, IPTU, rematrícula, custos ali com os materiais escolares e por aí vai. Então, vamos tentar começar por esse início. Realmente, o início do ano marca, assim, virada do ano, na verdade, a gente traça ali as nossas metas. E aí, quando chega janeiro, a gente cai na realidade, né? Então, infelizmente, assim, as festas, a empolgação do final do fim do ano, a conta chega no mês de janeiro e chega junto com outras contas. Exatamente, né? que torna ali aquela bola de neve um pouco mais promissora, vamos chamar assim? Sim, uma bola de neve mais promissora. Você acaba chegando ali o IPTU, né, o IPVA, a matrícula escolar, a lista de materiais. Então, assim, é uma volta à realidade dura, né? Exatamente. E aí a gente tem, diversas vezes, a gente acompanha ali a notícia de que o brasileiro está cada vez mais endividado, o brasileiro atinge ali certo nível de inadimplência e essas notícias não param de surgir. Qual é a razão disso? Você identifica no seu dia a dia? Eu identifico, né? A gente passa por muitos casos, né, Ana? E a gente vê isso no mercado financeiro, assim, é constante. Por quê? Porque a pessoa não se planeja. Então, assim, o que é importante na nossa vida, não só na vida financeira, é o planejamento. Se você consegue se planejar, olhar de uma forma racional, anotar seus gastos, tudo que você tem de gastos. Ah, Karine, mas eu não quero fazer uma planilha no Excel, eu nem sei mexer nisso. Não tem problema, anota num caderninho, faz uma caderneta que você olhe todo mês. Aí você vai ter uma ideia de realmente quanto você tem de gastos, né? E a gente tem várias estratégias para ajudar nisso. E aí você estava até comentando com a gente, qual que é a diferença do endividamento? Ali né? nos bastidores, gente. Nos bastidores, porque muitas vezes a gente gente recebe essa notícia, né? O brasileiro está endividado, o brasileiro está inadimplente, mas muitas pessoas não sabem a diferença, né, entre endividamento e inadimplência. Inclusive, saiu uma pesquisa recente, né, que fala que mais de 70% da população brasileira está endividada. Então, isso é muito preocupante, principalmente porque a gente está num cenário de taxa de juros muito alta, assim, a taxa de juros de 15% para quem está investindo, mas para quem está pagando empréstimo ou para quem está endividado e rolando a dívida, eu ouso dizer que é 15% ao mês. Né? Então, assim, é um nível de taxa insustentável. De fato, vai criando uma bola de neve e aí vai levando ali a pessoa para a inadimplência. Então... Exatamente, porque o endividamento é quando eu me proponho a pagar uma conta, né? Parcelada, eu faço um financiamento. Sim. Aí você pode, né, se perder, como a Ana falou, e aí isso daí vai virar uma dívida e que vai te prejudicar, porque o seu nome fica sujo, você já não consegue ter acesso a muitas coisas. Então, é o que eu falei, se planejar, né? Nós temos uma regra, Dani, que é bem legal, assim, é em finanças isso, né? É a regra 50-30-20. Então, 50% da sua renda mensal líquida é importante você ter para as despesas essenciais, que é o aluguel, o financiamento do imóvel, do carro, coisas que não tem como tirar, né? Água, luz, telefone. Então, 30% você usa para o lazer, né? Para uma coisa que você gosta de fazer. Então, você vai numa viagem, uma TV a cabo, uma academia, né? E 20%, gente, é muito importante você guardar para as despesas que você pode ter emergenciais. Então, assim... Uma reserva de emergência. A reserva de emergência, a famosa reserva de emergência. Ah, Karine, mas eu não estou conseguindo guardar 20%. Tenta guardar pelo menos 10%. Se você se organiza dessa forma, você consegue
manter as suas despesas de acordo e aí você não entra no endividamento, né? Na dívida, você consegue ter uma vida sadia aí, porque querendo ou não, prejudica várias etapas assim da sua vida, né? A etapa e por falar pessoal, nisso, por exemplo. esse tema, gente, tem muito a ver com a nossa saúde mental, porque Sim. não são poucas as pessoas que gastam de forma emocional, não é? Ah, eu tô triste, eu preciso, eu mereço. E aí você vai perdendo um pouco a noção do dinheiro. Aí nessa regra dos 50, 30, 20, ela é maravilhosa, mas quem consegue de fato colocá-la em prática, principalmente quando tem essas questões emocionais interferindo, Ana? Exatamente. Assim, acho que vem antes disso, né, de você tentar colocar em prática, a gente precisa analisar ali, você tem pontos a olhar, né? Então, você, assim, o que eu gostaria de propor aqui, né? A gente está começando o ano, muitas pessoas, né, como eu falei, estão endividadas, porque mais de 70% da população brasileira está nessa situação. Então, assim, é olhar sem medo o extrato, porque muitas vezes a pessoa ela está gastando e ela tem até medo de parar e tentar entender a situação dela. Então, assim, acho que o primeiro ponto é você entender a tua situação financeira, como é que tá. Então, olhar na fatura de cartão de crédito ou no teu extrato ali, né? Muitas pessoas às vezes nem têm um cartão de crédito, mas analisar... Já optam por não tê-lo. Mas é difícil Com não receio. ter. Exatamente. Assim, pessoas muito controladas que não têm, né? Então, olhar ali o extrato do cartão de crédito e ver quais são as despesas que a pessoa teve, porque assim, o ser humano ele acaba se descontrolando, às vezes não nos grandes gastos, mas nos pequenos gastos que assim a gente acha que não vai fazer diferença, mas faz muita diferença. Então, vou passar R$30 aqui, mais 50 ali, vou comprar aqui um sapato parcelado em 3 vezes, e aí vai acumulando. Chega numa situação que você fala, nossa, a fatura chegou, você fala assim, não, calma, eu tive um problema aqui, meu cartão foi fraudado. Porque ela não é possível, não é possível, gente. não Como que fui 5, eu. 10, 15, 20 vão virando 5 mil. Exatamente, assim, a gente está indo, mas assim, é triste, Sim, na verdade. é complicado. Porque o que acontece, que a gente percebe, que muitas pessoas, elas incorporam o limite do cartão de crédito e o limite da conta na renda. É como se... Assim, a pessoa, de repente, ganha ali R$3.000 e ela tem um limite na conta de R$500 e um cartão de R$500. Então, ela começa a trabalhar na cabeça dela que ela não ganha 3, ela ganha 4. Não que ela ganha, mas que ela tem 4 ali para ela pagar ali as despesas. Né? Então, assim, acho que o início do ano ele é bem propício para isso, para você, de fato, sentar, colocar no papel, numa planilha, da forma como você achar melhor, ou anotar no seu celular, de volta à realidade. É fazer um diagnóstico, né, da sua vida financeira. E pode parecer complicado, mas assim, pega uma folha de caderno, anota ali os seus gastos mensais. Quais são esses gastos? Que aí o que a Karine falou da regra dos 50, 30, 20. Tá, então, o que são os gastos fixos? Assim, só para exemplificar aqui para todo mundo, né? Então, se você, por exemplo, tem um imóvel financiado, aquilo é um gasto fixo, porque todo mês ele vai estar ali. É uma conta que você não pode deixar de pagar, porque a inadimplência dela vai te levar a um buraco ainda maior. Exatamente. Com certeza. Então, assim, moradia é primordial. Então, o financiamento, ou então se a pessoa paga aluguel, o condomínio, a conta de água, a conta de luz, gás, enfim, todas essas contas que, assim, você não vai ficar sem gás, não vai ficar sem luz, né? Vai ter que pagar o condomínio, porque senão também vai criando uma bola de neve ali, né? Que às vezes fica impagável. Então, você colocar no papel quais são essas despesas, tá? Então, eu entendi quais são as minhas despesas fixas. Quais são as minhas despesas variáveis? Então, assim, você tem ali gastos que variam. E avaliar como é que está isso, né? E, diante disso, ver se sobra ali, ver se sobra não, tem que fazer sobrar, né? Mas, assim, a gente sabe que é muito difícil. Então, quando a pessoa está numa situação endividada já, ou já está inadimplente, ela primeiro tem que resolver essa situação também, né? De que forma? Olhar nesse diagnóstico se você está devendo no banco, né? Então, você tem ali o seu limite
tá rolando o limite da conta, ou então Entrando o no cartão de rotativo do crédito. cartão. Assim, eu acho que da maioria das pessoas que eu já conversei, que se enrolaram assim financeiramente, o passo inicial foi o cartão de crédito. Tá. Porque, assim, os juros do cartão de crédito é muito alto, né? Então, agora, Ele ainda é alto, né? Ainda é Existiram alto. alguns mecanismos que o governo tentou Sim. fazer para diminuir tudo isso, mas não foi ainda é suficiente. alto, é muito caro. Queria que você exemplificasse, por exemplo, só para quem está nos assistindo entender o que uma conta ali, uma conta não paga, um mês não pago, ou até que seja parcelado do Sim. cartão de crédito pode vir a chegar. Então, assim, supondo que você tem ali o cartão de crédito, uma fatura de R$1.000. Se você não pagar aquela fatura, tem administradora de cartões que chegam a cobrar 15%. Então, aquela fatura de 1.000, no mês seguinte, ela é 1.150. No mês seguinte, 1.150. Aí você pensa, próximo, bem, só 150 a mais. Não, aí no próximo mês já são 15% em cima de 1.150. Então já vai dar mais de 1.300, porque é os juros compostos, são juros compostos. Então, você concorda comigo que chega um momento que é impagável? E outro ponto também, que assim, que eu já também presenciei assim de conversar com muitas pessoas e acredito que todo mundo aqui já tenha conhecido alguém que passou por isso, que é o fato de você emprestar o seu cartão de crédito para alguém, ou muitas vezes fazer um financiamento para tentar ajudar a pessoa e você que acaba se prejudicando. Né? Então, assim, é difícil de dizer não, às vezes, para um amigo ou para alguém muito próximo, mas nesse momento a gente tem que ter um pouquinho de racionalidade, né? Porque essa conta vai precisar ser paga, como o cartão é seu, é você quem vai arcar com essa despesa. Exatamente. E com relação ao uso do cheque especial, pode falar. Então, o cheque especial é a mesma coisa, né? Os juros é altíssimo também, né? Então, você incorpora como se fosse seu salário, só que não é. E aí, é juros sobre juros, juros compostos. E se você excede o limite, então, do cheque especial, você pode ou perder o limite do cheque, né? Ou você vai ter um juros bem maior, porque aí tem multa, tem mora, tem um monte de outros encargos ali que são cobrados. Então, assim, gente, tenta tomar cuidado, não usa o cheque especial. Ele está ali para uma emergência, se você não conseguiu fazer aqueles 20% da reserva de emergência, Dani. Uma coisa que é legal, uma dica, a Ana estava falando do cartão de crédito, por exemplo, porque é uma compra de R$15, depois vai uma de 30. Sabe o que é legal? Para pensar 24 horas, gente, se proponham a fazer isso. Eu preciso daquele sapato? Vamos lá, gente, anota essas dicas. Pensa 24 horas. Você vai ver, Dani, que a maioria das compras que você iria fazer, Passou à vontade. você acaba não fazendo. Porque você leva, esse pensamento vai para o seu racional. Então, isso te ajuda a não gastar. Sabe aquela compra compulsiva? Eu sou compulsiva. Eu vou comprar isso, aí agora eu tenho que comprar aquilo. Gente, olha a sua necessidade primeiro. Pensa melhor. Dá um tempinho ali para você, vê se realmente aquilo você vai precisar, você vai usar, vai ser útil. Né? É uma forma. Coloca no carrinho. Né? Coloca no carrinho. Duas opções. A história do carrinho é sensacional, né? Coloca no carrinho se você está fazendo a compra, porque agora está mais perigoso ainda, porque agora você nem precisa sair de casa para passar as tentações, né, das compras. Então, coloca no carrinho, aí volta no dia seguinte, pensa, puxa, será que eu queria mesmo essa blusa aqui, esse sapato? Aí você já vai falar assim, não, realmente, acho que não. Exato. Você parar ali para refletir, a tal das 24 horas aqui que a Car comentou com a gente, foi sensacional, porque realmente às vezes é o tempo que a gente precisa para entender que não. Não é para mim, foi só um momento e graças a Deus que eu não agi no impulso. A gente estava aqui comentando sobre cheque especial, sobre cartão de crédito, e eu queria trazer um alerta para quem está nos assistindo, porque muitas vezes o banco, ele nos atrai de alguma forma, né? Ele facilita demais a nossa vida. E aí, nessas é que a gente cai, ele incentiva que a gente caia ali em algumas, né? Em algumas situações que podem vir a colocar a gente numa situação complicada lá na frente. E isso é importante que se diga. Ele não está te ajudando, né? Ele está só tentando te atrair para uma situação que vai ser benéfica para ele e muitas vezes não para você, né? Exatamente. E aí, às vezes, assim, quantas vezes eu já ouvi de várias pessoas, vários clientes falando, mas poxa, o banco, porque agora o CDI, né, a taxa está 15%,
Então, pô, eu vou ganhar 15%, mas se eu deixar de pagar uma conta, né, eu vou ganhar 15% em um ano, mas se eu deixar de pagar uma conta, eu vou pagar 15% em um mês. É isso, infelizmente é isso. Então, assim, o banco, ele ganha dinheiro ali, né? Enfim, assim, essa é a atividade do banco, né? O mecanismo do banco, que é captar de quem está investindo, de quem tem sobras e emprestar para quem está precisando ali, né? Então, mas assim, só que o banco está pagando 1% aqui para você investir, na outra ponta ele vai te cobrar 3, 4, 5, 6, né? Então, de acordo com o seu risco. Então, assim, é uma conta que realmente, assim, muitas vezes a todo momento a gente fica recebendo, né? Você tem uma linha de crédito ou aumentam o limite pré-aprovado para fazer um financiamento. Aumentam o limite do teu cartão. Aí você fala, agora eu vou conseguir fazer aquela reforma, olha, agora eu consigo, né, fazer tal coisa que eu estava planejando. E quando você vê... Exatamente. Então, assim, tem que estar bem atento. E aí, assim, né, a gente fala de saúde, né? O seu programa aqui fala de saúde e aquilo que você comentou, né? Assim, você estar endividado ou estar inadimplente. Depende do emprego, você nem consegue se você estiver inadimplente. Tem empresas que não contratam. Né? Então, por exemplo, no banco mesmo, se você estiver inadimplente, você não é contratado. Ou ainda se você trabalha, você é desligado. Você é desligado. Então, assim, algumas empresas realmente assim vão olhar esse lado também, né? E querendo ou não, assim, eu já tive daquele lado, né? Então, assim, eu tenho 2 filhas grandes já, então passei por algumas situações adversas que... Os altos e baixos da vida que todo mundo enfrenta. Exatamente. E então, assim, você acaba... Assim, eu presenciei isso e eu sei como é. Então, quando você está nessa situação endividada, você não consegue focar. Né? Você, assim, tipo, você fica preocupado, você não dorme, você não sabe o que fazer. Então, afeta a saúde, afeta a saúde, com certeza. Afeta a relação. Sim. Quantos casamentos que a gente vê que terminam e as desavenças começaram ali, né? Nessa questão financeira, porque muitas vezes marido ou esposa, um deles é um pouco mais descontrolado, então muitas vezes você vê um super controlado e aqui uma outra pessoa que não tem um controle tão grande assim. Então, assim, é muito importante, a gente não pode deixar de lado, não deixar de olhar para isso, né, para a sua situação financeira. E quando você consegue puxar as rédeas, ali você se sente capaz e entende, gente, que parecia um bicho de 7 cabeças, mas basta você ter força e determinação que aí você consegue conduzir melhor a sua vida e isso também reflete em todas as outras áreas, assim como quando você está endividado, inadimplente, você não consegue, né, se relacionar direito com a sua mulher, com o seu esposo, enfim, com os seus filhos e isso vai tomando conta ali da sua vida. Vamos para a primeira participação da nossa audiência? Pergunta na tela. Então vamos lá, primeira pessoa que participa de forma anônima. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Obrigada, viu, pela sua contribuição aqui no nosso bate-papo. Estou passando por um divórcio. Olha aí, tudo a ver com o que a Ana trouxe. Antes as contas eram divididas e agora estou reaprendendo tudo sozinha. Preciso de ajuda para saber como me organizar. E esse relato, né, provavelmente de uma mulher, é o relato de muitas mulheres, né, que se separam, né? O marido era o provedor ou que organizava tudo. Sim. O que a gente pode trazer de orientação? Realmente é um momento de adaptação, né? De adaptação e talvez você não consiga seguir no mesmo padrão de vida que você tinha quando estava casada. Realmente não, né? Então assim, é uma readequação, muitas vezes, que você vai ter que passar e que, assim, tenha foco, de repente abra mão de fazer algumas coisas para que lá na frente você consiga estar numa situação equilibrada, né, e não tenha aí passado por tanta dificuldade nesse momento. E aí que pode entrar, né, ouvir o telespectador, né, a pessoa que perguntou, ela pode fazer aquela regrinha que a gente explicou.
né? Eu acho que é uma forma bem visual de você conseguir se organizar. Então, claro, é o que a Ana falou, né? Vai mudar o padrão de vida, provavelmente vai ter que adequar aqueles 30% lá do lazer, de coisas que podem ser flexíveis. Eu vou diminuir minha TV por assinatura, ao invés de eu pagar 12 meses de academia, eu vou pagar mês a mês, porque de repente eu começo aí e não vou. Então, assim, você consegue usar o 50, 30, 20 de uma forma legal, eficiente, você vai guardando um pouquinho, nem que você comece com menos do que os 20% que a gente comentou. Mas o importante o importante mesmo dessa regra, gente, é não passar os 50% das despesas necessárias. Uhum. Isso é o mais importante. Então, tenta se organizar dessa forma que você vai ver que vai dar certo. E entender, né, da onde que vai vir o dinheiro agora, daqui por diante, se é do seu emprego, ou se a partir de agora você vai entrar e começar... Receber uma pensão. Exatamente, sei, né, ou se isso daí ainda vai ser acordado, definido, e ali você vai conseguindo redistribuir os seus recebidos, vai mudar, obviamente, o seu padrão de vida, mas... daqui a pouco você vai conseguir colocar tudo no eixo, né? O importante é saber disso, né? Esse dia chega. E aí eu acho que é importante a gente trazer para quem nos assiste que é um investimento que a gente faz, que um caminho pode ser um pouco árduo, isso não só no caso dessa nossa telespectadora que encaminhou para a gente a mensagem, como no caso de toda e qualquer pessoa que vai precisar segurar as pontas para melhorar lá na frente, que é um período, mas é um período que é necessário e que vai ressignificar tudo. Sim, exatamente. Ainda mais assim, tá saindo de um casamento, muitas vezes assim, já não estava mais suportando, né, a relação, e por mais que possa parecer difícil, eu acredito que lá na frente, assim, a pessoa fiz a coisa certa, às vezes também é pega de surpresa, então, assim, por isso que a gente tem que buscar a nossa independência, e aí eu falo para a mulher que está assistindo, também que, assim, muitas vezes a gente abre mão da nossa carreira para cuidar dos filhos e para cuidar da casa, e eu não tenho nada contra isso, mas, assim, eu tenho 2 filhas e eu sempre falo para elas, vocês precisam ter independência financeira de vocês, porque pode parecer, assim, independência financeira, não, gente, isso é muito importante, então, assim, espero que nenhuma mulher tenha que se submeter a uma situação por conta disso. Por conta de não ter ali possibilidade de virar o jogo e sair dessa situação. Uma outra dica também, Dani, que de repente seria interessante, né, até para a telespectadora que perguntou, ou não sei se é homem, se é mulher, né, mas enfim, a pessoa, se ela vê que a renda dela, com uma pensão, no caso do divórcio, não está sendo suficiente para pelo menos aquele 50% que eu comentei, ela pode tentar fazer uma outra coisa. Então, por exemplo, eu sou muito boa em cozinhar, eu gosto, eu vejo que sai muito pão de mel, as pessoas gostam, um exemplo, tá? Eu vou olhar um tutorial, eu vou ver como faz, que preço eu posso cobrar, que hoje em dia tem muito tutorial e ajuda muito, né? Então, o que é legal, né, no caso? Não quero diminuir meu padrão de vida, de repente, faz a renda extra. Faz uma coisa para você ter a renda extra e isso vai te ajudar. De repente, você não precisa mudar o padrão de vida, porque você descobre alguma coisa que você gosta de fazer e que você consegue ter uma renda extra. Exatamente, né? Então, é um ponto... você descobre ali uma habilidade sua que inclusive vai abrir outras portas e melhorar até o seu padrão de vida. Exatamente. Muito obrigada, viu, pela sua participação. É como eu sempre falo aqui, a dúvida, o relato de quem envia mensagem pra gente enriquece demais o nosso bate-papo por aqui. Consulta, doutor, vai para um rápido intervalo, eu já estou te esperando. Ficou com alguma dúvida, alguma perguntinha? Aproveita o momento agora. DDD 11 3337 5886, estou te esperando. Consulta Doutora está de volta, seja bem-vindo e bem-vindo mais uma vez. Para quem chegou agora neste exato momento, o bate-papo é sim sobre a sua saúde
financeira. Pois é, só quem ali ficou devendo uma conta, ficou sem saber de que forma queria fazer para sair do vermelho é que sabe a importância da gente debater esse assunto, de colocar ali a vida financeira em dia, porque afinal de contas, quando a gente deve, a gente não consegue dormir, a gente não consegue se relacionar, interfere na sua relação com seus familiares, com seu marido, com a sua esposa, interfere inclusive no seu trabalho, que é tão importante e necessário para o seu dia a dia. Então, se você lembrou de alguém que precisa de dicas para saber como sair do vermelho, como lidar melhor com essas contas que batem a nossa porta no mês de janeiro, encaminhe o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Você pode encaminhar também e nos assistir através do nosso aplicativo, que é o Hit Play. Te convido, é claro, a você participar dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você através do nosso WhatsApp. Está à sua disposição. Encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Caso você não queira se expor, fique à vontade. Basta só sinalizar para a nossa produção: eu não quero ter o meu nome revelado, que a gente traz aqui a sua participação como uma participação anônima, como aconteceu no bloco anterior, e isso enriqueceu demais o nosso bate-papo. Combinado? E eu também, é claro, gostaria de te convidar, caso você ainda não tenha participado da nossa enquete, ela está à sua disposição no nosso Instagram, @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá, qual dificuldade você sente que te impede ali de cuidar da sua saúde financeira? A falta de organização e planejamento, os gastos impulsivos, a gente já teve dicas, inclusive, para a gente lidar um pouco melhor com essa relação aí com a impulsividade. Renda insuficiente para fechar o mês e os gastos inesperados sem uma reserva de emergência. Clica lá na alternativa que mais te representa, que a gente vai começar a entender também lá para o final do programa de que forma que a gente consegue administrar essa questão que tanto te impossibilita de você ter uma saúde financeira melhor. Para quem chegou agora, gente, neste exato momento, deixa eu te apresentar quem são as convidadas de hoje que estão aqui compartilhando com a gente todo o conhecimento, trazendo dicas para melhorar a nossa saúde financeira. Ana Paula Carvalho, planejadora financeira, e a Karine Damiati, que é educadora financeira. Gostaria demais de agradecer a participação de vocês mais uma vez. Para começar aqui o nosso segundo bloco, queria te perguntar, Karine, como educadora financeira, qual a importância da educação financeira? E a gente vem de uma geração que eu não tive isso na escola. Eu imagino que você também não, Ana. E qual é a importância disso? Hoje, em alguns lugares, a gente já vê isso como uma matéria, né, que as nossas crianças precisam, mas a gente tem um gap aí de diversas pessoas que não tiveram o quanto isso reflete na vida. Com certeza. E o que a gente aprende com isso, né, realmente, é você passar isso para as próximas gerações, né? Que pode ser que eles também não tenham na escola. E a melhor escola é a sua casa. Então, você dá um exemplo, você dá conselhos, você mostrar, né, para os seus filhos, sobrinhos, né, para quem vai vir aí para esse mundo financeiro nosso, né, ter as responsabilidades de pagar uma conta. Então, assim, é muito importante, gente, o planejamento, a educação financeira, pensar que você hoje está trabalhando, mas daqui a uns anos você vai se aposentar? Será? Você vai ter que trabalhar até praticamente 80 anos para poder se sustentar? Então, assim, o planejamento é tudo. Tem pessoas que não pensam nisso hoje, mas no futuro vão se arrepender demais de não ter pensado. Então, a gente está aqui para isso. A educação financeira é importante por causa disso. Não só para gerações futuras, mas para a nossa geração também, né? Porque hoje eu tenho dinheiro, hoje eu estou trabalhando, mas eu estou fazendo minha reserva? Eu estou guardando para usufruir lá na frente? Eu estou pensando na minha aposentadoria? Porque, querendo ou não, a nossa saúde, né, que é o que cuida o seu programa, é exatamente isso. Se você não tem uma saúde financeira boa, lá na frente você vai sofrer muito, porque começam a vir, as doenças aparecem, complicações. Às vezes não é com você, às vezes são com seus pais. Seus pais precisam de uma ajuda, e aí eles não pensaram antes, poxa, podia ter pagado um convênio, né? Se eu tivesse há mais tempo já entrado num convênio, não seria tão caro hoje. Claro que convênio é caro, mas daria para você se planejar melhor, para você poder dar uma qualidade de vida para sua família,
não só para você, né? Então tem os seus pais que podem precisar de você. Isso é muito importante. Então acho que é o essencial da vida, né? Porque querendo ou não, a saúde vai bater na porta mais para frente. E aí, você guardou? Você tá com a sua reserva lá para te ajudar? Como é que tá esse dinheirinho? Você vai ter os melhores tratamentos? Não é verdade? Ainda mais quando a gente considera hoje o quanto está aumentando a nossa expectativa de vida. Sim. Então, assim, hoje é assim, normal você ver uma pessoa ali, 75, 80, 85, 90 anos. Então, coisa que não acontecia antigamente. Então, a gente vai viver mais, que bom. Mas, assim, espero que a gente viva mais plenos, né? Com saúde, com a saúde financeira, né? Então, se preparar para esse momento, então é super importante. Aí, assim, até falando um pouquinho de investimentos, hoje, quando você pensa na aposentadoria, muitas vezes você fala assim, poxa, eu vou começar a investir com quanto? Você começa a investir a partir de R$100 no Tesouro. Tá? Então, e tem ali vários tipos de investimentos, tem investimentos próprios já para renda, para se aposentar. Tesouro Renda. Tá? É que assim, existem algumas particularidades, né? Muitas pessoas pensam, eu quero investir, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Então, assim, queria começar bem do comecinho. Qual que é o dinheiro que eu posso disponibilizar? A gente estava falando no primeiro bloco sobre a regra dos 50, 30, 20, né? Então, eu tenho ali 20% de um dinheirinho meu que eu recebo todo mês, que eu preciso guardar para minha reserva de emergência. Quando ou de que forma que eu identifico que eu já tenho uma reserva de emergência considerável e que o quanto eu posso pegar desse dinheiro para, de fato, investir? Qual é o raciocínio que eu preciso ter? Quer falar? Assim, a reserva de emergência, ela já vai ser... meses de salário. ela já vai... você já pode investir nessa reserva de emergência. Tá. Né? Então, assim, hoje os investimentos, eles começam com valores, assim, como eu falei, a partir de R$100. Sim. Então, Tá. assim, a reserva de emergência é super importante. A gente não faz tanto tempo, assim, há 5 anos, 6 já vai fazer. Vamos pensar na pandemia. Tá, que Quantas foi uma pessoas- época ali onde muita gente repensou a vida, né? Porque, muito olha, eu não difícil. tenho, ou eu tive, foi isso que me sustentou Sim. o período que eu fiquei. Exato. Exato. Então, assim, quem trabalhava profissional autônomo, da noite para o dia, não podia sair para vender, não trabalhava. Podia abrir o seu comércio. Não podia abrir o seu comércio. Então, assim, a gente viveu na prática isso, a necessidade de você ter uma reserva de emergência. Então, dentro desse contexto, então eu ganho lá, sei lá, R$3.000. Então, tentar guardar ali 20% disso como reserva de emergência e, como a Karine falou, a reserva para 6 meses. Isso, O indicado para reserva de emergência é você ter 6 meses de salário. Olha que interessante, gente. Não é? Porque assim, se você tiver uma dificuldade, foi mandada embora, fiquei doente, sou autônoma. Seria assim fiquei o seu sem salário. seguro-desemprego. Exato. Tá. Você guardando 6 meses é um tempo que você consegue se realocar no mercado financeiro novamente, se foi o desemprego, né? De repente, alguma coisa que apareceu, alguma doença, mas que em 6 meses você conseguiu resolver. Então, 6 meses é o ideal. Depois que você tem a sua reserva de emergência, tem gente que prefere ficar até um ano de salário mensal, né? Tá. Então, vai muito da pessoa, mas você tendo 6 meses já é uma boa reserva de emergência. E aí você começa, sim, a investir, né, Ana, diversificar os seus investimentos. Então, por quê? Lembra da nossa avó? Não coloca os ovos na mesma cesta? Não coloquem, gente. Porque hoje a taxa de juros está alta, mas daqui 2, 3 anos ela pode cair. E cair bem. Então, assim, aí você aplica tudo no investimento que vai de acordo com a taxa de juros. E aí, né? A taxa de juros agora não tá Aí foi, legal. ó. Aí todos os seus investimentos vão cair junto com a taxa de juros. Então, o que é importante você olhar? Um pouco de cada coisa. Eu vou pôr um pouquinho, vou acompanhar a taxa de juros, que aí seria, né, que a gente comenta sempre que é importante falar tanto da reserva de emergência quanto desse valor que você quer mais conservador, é o Tesouro Selic, que é do governo, Então, para um é um perfil título mais público. conservador, Isso. Tesouro Selic.
Tesouro um Selic. CDB de banco grande, tá, gente? Banco grande, aqueles que vocês conhecem, né? Que eu não preciso falar. É bom deixar claro, afinal de contas, Sim. estamos tendo aí um processo de bastante polêmico De que FGC, estamos... Exatamente. Você tem a garantia, mas o banco grande você sabe que tem uma solidez maior e que você não vai ter o problema aí com o fundo garantidor de crédito, acionar, né? Caso o banco quebre ou o banco liquide. Então, assim, são investimentos que você pode pôr a sua reserva de emergência, né? Com liquidez, tá? Não é aquele que é só no vencimento que você consegue retirar. Tá. Porque a reserva de emergência é para isso. Você nunca sabe quando vai surgir a sua reserva. Completou? Eu posso pôr um pouquinho de inflação. É super importante você ter inflação, porque a inflação é o custo médio, né, dos produtos e serviços do país. Então, isso consome o seu dinheiro. Karine, a taxa de juros está 15%. Meus investimentos renderam 15%. Tira a inflação, gente. Vê Olha quanto só que rendeu bom. de verdade, vê quanto rendeu acima da inflação. Só que se você já tem inflação nos seus investimentos, um percentual, que é a diversificação, você protegeu os seus investimentos da inflação. Então, aí você não precisa subtrair. Você não precisa pegar, rendeu 15, vou tirar a inflação para ver quanto rendeu de verdade. Não precisa, porque você já protegeu o poder de compra, que é a inflação, né? E aí tem outros investimentos para quem tem um perfil mais arrojado, que aí você coloca um mínimo ali, né? E aí você vai diversificando. Esse perfil mais arrojado também tem a ver com o momento de vida financeiro que você está vivendo. Com O quanto você certeza. consegue despender de dinheiro para você se arriscar um pouquinho mais. Quando você passou bem da sua reserva de liquidez, já tem um montante muito mais do que o suficiente, aí você entra num alto risco. Então, assim, por que isso é legal? Porque enquanto a taxa de juros estiver alta, está rendendo esse que está atrelado ao CDI. De repente, inverteu, a taxa de juros está mais baixa, só que a inflação vai te ajudar a balancear a sua carteira de investimentos e ter um rendimento adequado. Então, se você tivesse só lá no CDI, que é a taxa de juros do mercado financeiro, você iria cair junto com a taxa de juros. Mas como você tem um pouco da inflação, um pouco de outros investimentos, eles não caem junto. Então, isso traz um equilíbrio financeiro para os seus investimentos. Química do investimento, vamos chamar assim. É muito importante, na verdade, isso. E qual a importância e o cuidado que a gente precisa ter, por exemplo, com relação às fintechs, que são esses bancos novos que têm surgido e que eles aparecem de forma bastante atraente para que a gente invista o nosso dinheiro. Mas o que a gente precisa levar em consideração na hora de escolher em qual que a gente pode ou deve investir? Assim, acho que primeiro um ponto que é bem importante falar do investidor, da pessoa desconfiar de promessas muito fora da média em termos de rentabilidade. Então, se a gente hoje tem uma taxa de juros de 15%, uma aplicação de um CDB rende em média 1,20%, 1,20% ao mês. Então, alguém te apresenta um produto que rende 2%, 3%, 4%, então, assim, algum risco tem ali que muitas vezes não é falado. Né? Então, assim, não tem, como a gente brinca no mercado, não tem almoço de graça. Então, se você tem um perfil conservador, tente não se iludir com essas rentabilidades muito acima, por mais que te digam que é garantido, porque assim, todos os dias a gente ouve falar de um golpe. Tá? Então, de pessoas que fizeram investimentos em lugares que surgem pela internet, né? Ou então, é um amigo que está oferecendo, e aí quando você vai ver, muitas vezes é uma pirâmide, vai pedir o resgate, num fundo não existe mais. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Não estou dizendo que essas fintechs façam isso, tá? Porque, assim, hoje, na verdade, a gente tem, assim, as plataformas de distribuição, como a XP, tem o BTG também, que tem a plataforma, e esses bancos digitais. Então, você tem uma gama gigante de investimentos. Realmente é muito confuso para quem não conhece. Até mesmo assim, para nós que trabalhamos no mercado financeiro, a gente está sempre conversando com outras áreas para entender alguns produtos. Então, se você não entende, não comece assim pelo mais arrojado,
né? Coisas que você não sabe nem o que você está fazendo. Vai pelo arroz com feijão ali, que é o tesouro, que você tem ali a possibilidade de investir. Mesmo que se faça através de uma plataforma, uma fintech, você está investindo num título do governo. Tá? Então, e também procurar investir em CDBs, LCAs, LCIs, que são aquelas letras de crédito do agronegócio e imobiliário, que são isentas de imposto de renda, de bancos que você conhece, pelo menos, assim. Porque, às vezes, a gente vê as listas de ofertas, assim, de algumas dessas aplicações que eu nunca ouvi falar no banco. E eu trabalho em banco desde 2000. Uhum, mas a cada dia surgem produtos novos. Exato. Então, tenta, assim, principalmente para quem está começando, não dá para ser tão, assim, arrojado. Então, ir naquilo corajoso. que conhece. E eu oriento também a procurar esses produtos isentos de imposto de renda, porque é uma coisa que a pessoa física tem acesso. Sim. E que faz muita diferença. Uhum. Então, assim, você não pagar ali 20%, na melhor das hipóteses, vai pagar 15% de imposto de renda no investimento. Então, procura aqueles produtos que são isentos, que são as LCAs, a LCI que eu falei. Também tem os fundos de infraestrutura, que são fundos isentos para pessoa física. E assim, gente, eu não estou falando de assim, nada assim, tem que investir valores altos. A maioria dos fundos hoje você investe com R$1.000, com R$500. Sim. No Tesouro, como eu falei, com R$100. Então, e assim, tentar, de alguma forma, buscar, se você não tem um assessor ou um gerente que você tem ali uma confiança, consiga te orientar, de fato. Você faça ali. Hoje a gente tem tanta coisa na internet, é que a gente tem que saber filtrar, né? Sim. Exatamente. Fazer a pesquisa certa. Exato. Mas assim, tem muita gente que de fato ensina mesmo e que fala coisas super coerentes. E assim, eu não sei se eu sou muito otimista, mas assim, eu acho que comparando hoje nossos jovens, sabe, assim, as pessoas estão mais engajadas em investimentos do que no passado. Uhum. Porque a internet traz algumas coisas que não são tão boas, mas traz muita coisa boa também, que é informação. Traz acesso, né? Traz acesso. Então, às vezes você abre a tela do Instagram, vem lá, LCA, LCI. Então, assim, a informação está ali. E eu vejo, assim, que tipo, a minha filha fala, eu coloco dinheiro não sei aonde, 100% do CDI. Eu falo, olha... Se falar 100%, ela sabe que é CDI. Então, assim, não porque eu trabalho em banco, mas é porque ela olhou ali, ela se informou. Então, assim, acho que eu sou otimista. Sou otimista que as pessoas estão buscando mais informação. E é muito importante a gente saber que não precisa de uma grande quantia para que você consiga investir no seu futuro. Basta você fazer aquela lição de casa, 50, 30, 20, e aí então você consegue planejar melhor e investir o dinheirinho, aquilo ali que sobra. Antes de encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês trouxessem para a gente orientações com relação à renegociação de dívidas. O que precisa ser levado em consideração? Porque vira e mexe a gente tem aí os feirões oferecendo oportunidades e de que forma que eu consigo renegociar minha dívida do melhor jeito, né? Para que eu consiga voltar as minhas contas, tirar elas do vermelho. Geralmente, quando você tem, né, a dívida e que ela extrapolou o seu orçamento e você não está conseguindo mais pagar, então você vai até a instituição que você fez a dívida para ver como que você pode fazer um acordo que fique bom para você, que você consiga voltar a pagar, isso é o mais importante, e que você possa sair desse sufoco, né? Quando você faz uma renegociação de dívida, gente, no banco, por exemplo, Dani, você vai, eles pegam tudo que está em aberto, né, que a gente fazia também, eu fazia também, e você divide em algumas parcelas. Os juros é bem menor do que os juros de um cheque especial, do que os juros do rotativo do cartão de crédito. Só que quando você vai renegociar, o que vai acontecer? O seu nome estava sujo nos órgãos externos, né? Porque você ficou em atraso. Quando você renegocia, vai sumir os órgãos externos, como se você tivesse quitado toda a sua dívida, e vai ficar internamente naquela instituição.
Aí você vai ter um histórico de crédito dentro da instituição que você fez a renegociação de dívida. Mas hoje os bancos se comunicam, tem como um banco saber que você não está com a sua classificação de crédito tão boa. Então, assim, tomar muito cuidado para não entrar na renegociação. Mas se você entrar, a melhor opção, gente, é renegociar. A taxa de juros diminui, você vai começar a pagar uma parcela que você vai conseguir. Que cabe no seu bolso. Que cabe no seu bolso. Para empréstimo, para renegociação de dívida, a gente aconselha 30% da renda. Nunca comprometa mais de 30% para essas dívidas. Porque lá, segundo a nossa regra dos 50, 30, 20, sobrariam ainda 20% para você conseguir lidar com o resto das suas despesas fixas, das essenciais. Então, é muito importante, gente. De verdade, tem gente que foge do banco, fica morrendo de medo. Aí o banco liga, olha, você não quer renegociar? E a pessoa fica assustada, fala, não sou eu. Golpe. Esse telefone não existe, não é da pessoa tal. Não façam isso, gente. Renegociem suas dívidas, paguem. Aí você volta depois que você pagou, você volta a ter um histórico legal. Exatamente. E aí você volta para o a ter jogo crédito novamente. no mercado. Que é muito importante, Exatamente. gente. Sua vida financeira vai ficar boa de novo. Boa. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, qual dificuldade você sente que te impede de cuidar da sua saúde financeira? Alternativa mais votada, 47%, falta de organização e planejamento, 36% renda insuficiente, gastos impulsivos em terceiro e gastos inesperados, a tal da reserva de emergência, lá no finalzinho. Gostaria só das considerações finais de cada uma de vocês, não temos muito tempo, mas começando pela Ana. Legal. Bom, então assim, minha orientação é que você, de fato, sente, analise, tem ali um resumo ali da tua vida financeira, como é que tá, para que você tenha ali o diagnóstico. Então, eu estou nessa situação, tá? Quais as dívidas aqui que tem um custo maior? Essa daqui, então, o cartão de crédito, o limite, então eu tenho que reduzir isso daqui. Procurar o banco, se você já estiver numa situação que você não está conseguindo mais pagar, procurar o banco para fazer uma renegociação, os bancos estão abertos a isso, não deixar isso crescer tanto. E daí em diante, você começa a pensar, então, num planejamento para começar a investir. E para mudar a sua vida ali, dali por diante. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês. Muitíssimo obrigada. Para quem está nos assistindo, deixa eu aproveitar para deixar os contatos. Ana Paula Carvalho, planejadora financeira, deixa à sua disposição o Instagram, @Carvalho_ no final. E a Karine Damiati, educadora financeira, deixa à sua disposição avg.capital, mais um Instagram. Muito obrigada, excelente tarde para você. Excelente final de semana também. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até mais.